Não pule o vídeo, estaremos aqui tratando sobre a terapia do cuidado no Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Tá vendo aí, doutor Pedro Durval? Sai não, fica aí, comente, segue, compartilha, para ficar por dentro de mais conteúdo. Sinal de alerta ao suicídio, temos que ter muito cuidado. Aprender sobre isso vai nos ajudar muito. E eu quero trazer para essa conversa uma pessoa que é muito interessante, um personagem histórico chamado Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele disse uma coisa muito interessante. Tão importante quanto conhecer a doença que um homem tem é conhecer o homem, saber quem são as pessoas. Precisamos ter intimidade com as pessoas, relacionamento, não só saber o problema que elas têm. E uma coisa que a gente deve ter a percepção e entender é que em algum momento da vida, cada um de nós pode ter pensado por uma situação de estresse, um problema vivido, e não querer mais estar aqui. Alguns com uma intensidade maior, outros com intensidade menor, mas de qualquer maneira é um pensamento de abandonar a vida, porque a gente sente que não dá conta de lidar com a situação pela qual está passando. Aliado a isso, temos uma dificuldade, que existe uma cultura de repressão muito grande, e tudo aquilo que é feio, que não é bonito, que não é belo, a gente tem uma cultura de repressão, e a gente exalta muito o que é bonito. E quando a gente faz isso, a gente perde a capacidade de entender, de elaborar aquilo que nós pensamos, de elaborar o que nós estamos sentindo, para a gente entender qual é a melhor dinâmica para sair do processo que nós estamos vivendo. Então, reprimir esse tipo de pensamento não é o caminho mais correto possível. Precisamos entender o que está acontecendo conosco, elaborar o assunto para poder compartilhar. Se a gente não consegue elaborar bem, lidar bem com isso, a gente tem até dificuldade de compartilhar com o outro. Mas o pensamento suicida ele pode ser comum, muito mais comum do que a gente até imagina. Os neurolinguistas eles dizem uma coisa muito interessante. Todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera um comportamento. Então, a gente lida o tempo todo com o que é na verdade? Com um pensamento. É com isso que a gente está lidando o tempo inteiro. E o que é interessante a gente entender, não importa o nível do estresse do pensamento. Eu posso ter um pensamento cujo nível de estresse não seja tão intenso, seja pequeno, mas posso ter um pensamento que me leve a um nível de estresse muito maior. Não importa qual seja o nível de estresse quando eu penso sobre uma questão, tanto o nível menor quanto o nível maior pode me levar a uma situação muito complicada, um transtorno muito grande, a um nível traumático que me leve a cometer um ato muitas vezes impensado, né? Então temos que ter esse tipo de cuidado, não importa qual seja a dinâmica do seu pensar, um pouco nível de estresse ou um alto nível de estresse, tanto um quanto o outro podem nos levar a situações muito complicadas.